Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Sermão do Monte, então, o Senhor Jesus, ele fica ali no alto da montanha, e não tinha aquele privilégio que a gente tem hoje, né, de ter a caixa de som. Então ele tinha que falar muito alto para as pessoas ouvirem lá embaixo. E era uma missão difícil. Então, quando ele subiu no monte, facilitava o som, né? Então é chamado de Sermão do Monte. No versículo 17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, para remover, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vou pedir aos irmãos que fechem os olhos, elevem seus pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, no nome santo do Senhor Jesus, rogamos que o Senhor nos aceite na tua presença, receba esse culto, Pai. Que o teu nome seja glorificado a ti. E ensina-nos a tua palavra, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito. Que nós possamos lembrar, Senhor, quanto o Senhor Jesus subiu naquele monte e nos ensinou. E a tua palavra chegou até nós agora. Nos ensina, nos capacita. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que chamou muito a atenção, o Senhor Jesus está falando da lei. Aí ele vai falar uma coisa interessante sobre a lei, que ela nunca vai passar sem se cumprir. Ela se cumpre na cruz, como nós sabemos. O Senhor Jesus fez o sacrifício em cumprimento da lei, porque a lei exige morte toda vez que há pecado. Assim, a morte do Cordeiro de Deus paga essa exigência da lei para todo aquele que está em Cristo. E uma coisa interessante que nós precisamos aprender é que, falando sobre a lei, ele vai falar sobre os escribas e os fariseus. Eles eram os detentores da lei. Eles tinham, normalmente, livro da lei se referia a Deuteronômio, tá? Que era uma espécie de resumo da lei mosaica, da lei, de toda a lei. Os fariseus e escribas, eles sabiam decor o Deuteronômio, sabiam os salmos, eles eram muito bons de Bíblia, eles sabiam muito das Escrituras, e eles também eram muito radicais no cumprimento das Escrituras, pelo menos externamente. E o Senhor Jesus, quando fala de lei, ele diz que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Quando eu li isso aqui, eu me senti enrolado, tá, irmãos? Enrolado mesmo, porque como é que eu vou exceder os caras que sabem decor e cumpriam e davam dízimo até da hortelã? Como é que a gente ganha deles? Humanamente, impossível. Tá? Se tivesse um fariseu aqui, você pode saber que ele ia ser muito mais sério, muito mais reto, muito mais íntegro na Escritura do que nós todos. Mas o que acontece então? Por que o Senhor Jesus disse essa exigência? Tá? Como que a nossa justiça pode exceder, ser maior que a deles? Como? Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Romanos. E o apóstolo Paulo então vai nos dar esse ensino acerca de uma justiça que excede toda a justiça. Eu vou pegar a minha cola aqui, irmãos, que é bastante coisa. Vou cansar um pouquinho os irmãos, mas vou tentar ser rápido. Romanos capítulo 4, versículo 4. A justiça que excede. Então, diz a palavra: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O patrão tem a obrigação de pagar o salário, né? Senão ele vai preso ou perde a empresa dele. O trabalhador merece o seu salário. Então, salário não é graça. Salário é mérito, tá? Mérito. É diferente de graça. Mérito a pessoa fez, ela merece. Graça ele não fez, mas ele vai e recebe a si mesmo.
Ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, naquele que coloca justiça sobre o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé se torna justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Não por algo que o cara fez, mas somente pela fé, sem as obras. Esse foi o lema da Reforma Protestante, né? Justificação somente pela fé e não por obras, como criam os católicos, e infelizmente hoje boa parte dos evangélicos, né, creem na salvação por obras. O que acontece na Reforma Protestante é a justificação pela fé somente, uma justiça que é dada àquele que não trabalha, aquele que não fez por merecer, aquele que não tem mérito, aquele que é ímpio, porém justificado por Deus. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, versículo 7, cujos pecados são cobertos, sem mérito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado, mas pelo contrário, o Senhor imputa ou concede justiça, de cima para baixo, àquele que não tem mérito algum. Isso não se deu somente no Novo Testamento, mas eu vou pegar um homem do Velho Testamento que recebeu também justiça pela fé. Vocês lembram o nome dele? Quem foi o pai da fé? O primeiro a receber justiça pela fé sem obras? Abraão. Muito bem. João capítulo 8, o Senhor Jesus, ele cita um pouquinho sobre Abraão, né? Esse pai da fé. O primeiro a receber justiça sem obra. O primeiro a ter uma justiça maior que a justiça dos fariseus. Uma justiça maior do que aquela justiça da obediência da lei. João capítulo 8, versículo 56. O Senhor Jesus estava falando justamente com os fariseus. E ele vai dizer assim: Abraão, o vosso pai, o pai, né, da nação judaica, dos fariseus e todos eles, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e regozijou-se. Abraão, irmãos, o pai da fé, ele teve um vislumbre, né, um insight, alguma coisa no coração dele que viria o Salvador, aquele que iria cumprir toda a lei, aquele que teria mérito suficiente para distribuir gratuitamente justiça a todos os seus filhos, a todos aqueles que pela fé creem no Salvador. Então Abraão foi o pai da fé, o primeiro que creu nessa grande promessa. Eu queria falar um pouquinho dessa promessa em Gálatas, só para lembrar os irmãos. Nós estamos estudando sobre a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. E a justiça que nós precisamos alcançar, tá, irmãos? Pela fé no Cristo Salvador. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Gênesis 15, 1. Gênesis 15, 1. Gênesis 15, 1. Irmãos, eu lembro que quando recém-convertido, eu ficava assim: Senhor, se o Senhor falasse diretamente comigo, se eu ouvisse a Tua palavra, se o Senhor mandasse um anjo, aí eu ia crer, né? Abraão teve esse privilégio, né? Eu lia e ficava com inveja, ó. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. E hoje, irmãos, a palavra ainda vem ou não? Vem, né, irmãos? Ela está toda aqui, ó. Não precisa vir um anjo, né? Ela está aqui. O problema é que a gente não tem coragem de ler, né? De estudar, para ouvir a palavra do Senhor. Para que a palavra do Senhor venha a nós. Porque ela está tão fácil na nossa mão e a gente despreza tanto, né? Mas se a gente mudar essa atitude e começar realmente a ler, pode saber que não vai precisar vir um anjo. O Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai colocar essa palavra no seu coração, você vai entender. E você vai ouvir o próprio Deus falando com você, porque o Espírito Santo é Deus. E você vai ouvi-lo. E o que ele vai dizer para você? A palavra do Senhor: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua justiça.
Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu galardão, o teu maior prêmio. Você está buscando tanta coisa nessa terra, nesse mundo, como a Thalita falou, tantas bênçãos você está buscando, que o maior prêmio você consegue desprezar. Mas quando a palavra do Senhor vem a nós, então a palavra do Senhor nos diz: eu sou o teu escudo, a tua garantia, eu sou a tua justiça, o teu galardão. Isso será sobremodo grande. Mas respondeu Abraão: Senhor, mas o que me has de dar? Se nem filho, eu continuo sem filho, não tenho herdeiro para minha casa. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão estava com uma visão ainda de mérito. Ele achava que o que ele estava recebendo de Deus era algo que ele tinha que fazer por onde. E aí ele estava numa situação confusa, porque ele não tinha filhos, mas tinha apenas um herdeiro das suas obras ou dos seus bens, que era o Eliezer. E Deus vai fazer Abraão mudar a ótica. Você pode deixar aberto aí em Gênesis, marcado, que a gente vai voltar para Gênesis 15, mas antes eu queria ler com vocês Hebreus 2. Hebreus 2. A correção da ótica, né? A maneira certa de ver as coisas de Deus. Hebreus 2. Lá no final, pertinho do Apocalipse, Hebreus 2, versículo 13. Diz assim: e outra vez eu porei nele a minha confiança, em Deus, o Deus que se fez carne, o Senhor Jesus. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. O Senhor Jesus falando, né? Os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, com carne e sangue igual a gente, para que por sua morte, pela sua crucificação, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aqueles que têm essa mesma fé que Abraão tinha, a fé num Salvador. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, pagamento, pelos pecados do povo. Ele pagou. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso o nosso Salvador, ele veio em carne, cumpriu todas as exigências da lei, e agora nós não precisamos ter medo da morte, do inferno, do mundo, do diabo, porque a nossa justiça excede a dos fariseus, excede a dos saduceus, porque essa justiça nós a recebemos gratuitamente pela fé, na obra realizada por Cristo na cruz. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, e a nossa justiça pode então exceder a daqueles fariseus que tentavam fazer pelas próprias mãos e nunca conseguiram. Abraão, voltando a Gênesis 15, versículo 3, Abraão também tinha esse pensamento, que a justiça dele seria por algo que ele ia fazer. Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, versículo 3, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, alguém que eu treinei, alguém que eu preparei, alguém que com as minhas mãos eu moldei, um servo nascido da minha casa. Abraão tinha essa visão, de que a salvação era por obras, por algo que ele faria. Quem tem aquela versão revista e corrigida, no versículo 4, vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor, dizendo. Na versão revista atualizada está escrito assim: respondeu logo o Senhor, dizendo. Mais uma vez a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, versículo 4, não será esse o teu herdeiro, não será pelas tuas obras, pelos teus feitos, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, aquele que vai nascer por milagre, porque Abraão era velho, Sara era muito velha, já tinha entrado na menopausa, já estava muito longe lá na menopausa, mas o milagre viria, e por milagre seria gerado o herdeiro. Em Romanos, capítulo 4, versículo 25,
nós vemos algo sobre 4,17. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. A salvação, ela vem do próprio Deus. A justificação é algo que Deus chama à existência, e só Ele pode chamar, é um milagre. Versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Enquanto Abraão acreditava que pelas obras nas mãos dele ele poderia alcançar algo, Deus estava dizendo a ele que só pelo milagre, só pela obra do próprio Deus, é possível ser justificado. Romanos 4,25, falando do nosso Senhor Jesus, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa, aleluia, a nossa justiça. A nossa justificação é a ressurreição dele. Por isso, irmãos, ninguém pode bater no peito e dizer: eu fiz algo para ser salvo. Você não fez, você recebeu, se é que foi salvo. Por isso, nenhum crente pode ser soberbo, metido ou se achar, né? Mas algo muito interessante acerca disso que se recebe gratuitamente é que ela gera no coração gratidão. Todo aquele que recebeu algo realmente de graça se tornou grato. E agora, ele sente um desejo muito forte de fazer algo para Deus, em gratidão, em amor. Sente necessidade de obediência, sente necessidade de serviço, porque ele recebeu tanto, e ele quer então retribuir. Gênesis, ainda, 15:8, 15:6, ele creu no Senhor. Gênesis 15:6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Ele creu no Senhor. Ele sabia que Deus tem controle de todas as situações e que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, sempre sabe o que tem que ser feito. Disse-lhe mais: Deus, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou ter uma prova disso? Respondeu-lhe o Senhor então: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de quantos anos? 3 anos. 3 anos o Evangelho eterno foi pregado na Palestina. 3 anos o ministério do Senhor Jesus. 3 anos a verdade foi dita de forma absoluta para todo o povo de Israel. Infelizmente a maioria não creu. Mas em 3 anos foi pregado. No final de 3 anos, também aconteceu o derramamento do sangue. O sangue do cordeiro naquela cruz. E o sinal que foi dado a Abraão: pega 3 animais de 3 anos, também uma rola e um pombinho. E ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Porque as aves não fala a idade delas, então elas não faziam parte desse sacrifício. Que não tinha a ver com os 3 anos ou com os 3 dias. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava, não permitia que tocassem naquele sacrifício. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Qual foi então a missão de Abraão? Foi dormir, né? Porque, obviamente, ele podia achar que ele fez alguma coisa, né? Mas para que ficasse claro na mente dele a graça de Deus, Deus fez ele dormir. E ele viu com grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor Deus deu a prova que Abraão precisava. O cordeiro partido ao meio, o sangue derramado,
A prova é a certeza única que é dada ao Filho de Deus, porque é recebida pela fé. Tem gente que vive pedindo prova a Deus, mas ele nunca consegue entender o sentido do sangue, o sentido da comunhão, o sentido do pão e do vinho. Porque as provas e as coisas que ele pede têm a ver com matéria, não tem a ver com o Espírito. E Abraão recebeu uma prova espiritual, vinda do próprio Deus. A comunhão com o sangue do Senhor Jesus. A fé imputada, sem trabalho do homem. E na prática dessa fé imputada, eu queria terminar, irmãos, lendo Lucas 15 com os irmãos sobre o filho pródigo. Alguém que recebeu o favor divino. Alguém que não merecia. Em contraste com o outro, que fazia muitas obras e se achava merecedor. Veja bem, nós não estamos dando nenhum incentivo à preguiça, pelo contrário. Todo aquele que recebe a graça, ele se torna o mais trabalhador. Porque agora ele é grato, e ele não faz por obrigação, ele faz por amor. E Lucas, capítulo 15, versículo 11, continuou certo homem, o Senhor Jesus vai contar uma parábola sobre um homem que tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. Eu estou preocupado com o meu direito. Eu tenho direito, eu fiz, eu mereço, eu quero o que é meu. E ele levanta de forma insolente para o pai, de forma desafiadora, e pede o que ele tem direito. Os filhos às vezes têm essa maldade no coração, né, irmãos? Eu tenho direito. Tem direito a tomar uma pancada. E ele lhes repartiu os seus haveres. O pai é bom. O pai é bom. Mesmo o filho sendo mau, o pai é bom. E ele está aí. Toma, vai. Passado não muitos dias, esse filho que achou que estava recebendo o direito dele, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, gastou, com meretrizes, com prostituição, com tudo aquilo, ficou rodeado de amigos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país grande fome e ele começou a passar necessidade. Lembrou-se do pai, É bom, a necessidade, o sofrimento, ele tem esse poder de ensino, Esse poder magisterial, esse magistério, ensinar o cara a lembrar do pai, de Deus. Versículo 15, então, ele foi e se agregou com o cidadão daquela terra, e esse mandou para o seu campo guardar porcos. Qual é o animal mais imundo para o judeu? É o porco, Então esse judeu arrumou um bom emprego, Ele ia cuidar daquilo que ele sempre aprendeu, que era a coisa mais imunda na face da terra. Cuidar de porco. É um método de ensino de Deus, irmãos. Veja que isso fez bem para ele, Porque, versículo 16, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, ele disputava ali com os porcos a lavagem, Ficava vendo quem comia mais, ele e os porcos. E aquela disputa, ele ficava ali com os porcos. Mas ninguém dava nada para ele, E ele ficou na situação mais miserável que um judeu poderia chegar. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Aquele homem começou a sentir sede e fome de justiça. Aquele homem começou a sentir o efeito da mansidão. Ser manso. Ele começou a se tornar humilde de espírito. Ele não era humilde de espírito. Eu acho que ele tinha mesmo era o espírito de porco. Mas agora, junto com os porcos, ele começou a aprender a ter humildade de espírito. Ele começou a perceber o que é o sermão do monte, as bem-aventuranças, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Porque a Bíblia diz que o ser humano está em inimizade com Deus. A única forma de reconciliação é a cruz de Cristo. O pacificador é aquele que leva essa mensagem da cruz. E aquele homem, então, ele estava aprendendo a ser manso, a ser humilde, a ter fome de justiça, a ser pacificado com o Pai. Ele começa a entender o sermão do monte.
Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Humildade de espírito, arrependimento, percepção do pecado. Porque enquanto ele estava ali na casa do pai, ele nunca percebeu, ele nunca achou que ele fosse pecador. Ele achava que estava tudo bem com o coração dele. Ele nunca fez uma investigação mais a fundo do próprio coração. Mas agora, despojado, né, de todos os seus bens, de todo o seu conforto, ele vai chegar a uma conclusão muito linda no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Humildade de espírito, trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa só eu pelo menos ficar trabalhando aí, fazendo qualquer coisa, varrendo o chão, limpando. Mas o pai nunca fará isso, né, irmãos? Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, com grande misericórdia, correndo o abraçou e o beijou. Ele estava cheirando ainda o chiqueiro, né, irmãos? Cheirando o porco. Mas o pai o ama, o abraça, o beija e diz... E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante, o cristão, o verdadeiro crente, que encontra o arrependimento. O arrependimento é algo genuíno. Porque eu vejo muitas pessoas falando: não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou íntegro e tal, eu faço bem para a sociedade, eu faço muitas obras. Mas e o que está lá na mente, lá no escondido? E aquelas pessoas que você não perdoa? E aqueles desejos ocultos que, se passasse no telão aqui da igreja, todo mundo ia sair correndo? E aqueles pensamentos que você tem, que sabe que tem, e que Deus está vendo? Aquele filho, depois de ter sido humilhado lá no chiqueiro de porco, ele refletiu, não é só sobre as coisas que ele fez, mas as coisas que ele pensava e que ninguém sabia. E ele chega diante do pai com uma atitude de profundo arrependimento. Versículo 22, o pai não briga, não repreende, não humilha. Pelo contrário, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei a melhor roupa, vestiu, pôde-lhe o anel no dedo, o selo da aliança, as sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, está perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O Senhor Jesus diz que a festa no céu, os anjos se regozijam quando um pecador se arrepende. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é isso? E ele informou: veio o teu irmão, aquele, gosta de gastar dinheiro com prostituição, com safadeza, e gastou o dinheiro do seu pai, aquele. E o seu pai, ao invés de xingá-lo, brigar com ele, recebeu ele, ainda fez uma festa. Versículo 28, ele se indignou, eu também me indignaria. Se eu estivesse lá, eu ia ficar muito bravo com meu pai de fazer isso. Sem mais nem menos, não deu nem uma chicotada nele. Mas ele já tinha recebido lá no chiqueiro de porco, né, irmãos? Não precisava de mais. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que eu te sirvo, vocês jamais transgrediram uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, seu filho que desperdiçou os seus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, o mais gordinho, o melhor novilho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, na minha casa, tudo que é meu é teu, você tem de tudo. Você é um bom funcionário. Você faz tudo o que eu mando. Mas você não se relaciona comigo. Você não me conhece. Não ora de verdade. Não aprende a minha palavra. Não decora versículos.
não se relaciona comigo, e mesmo estando dentro da minha casa e tendo tudo que é meu à sua disposição, você não usufrui. É um bom empregado, obedece. Para empregado é excelente, mas eu quero um filho. Eu quero alguém que eu possa conversar com ele, que eu possa relacionar, ter intimidade. Empregados tem muitos aí. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a favor dos filhos, em Hebreus 1. Deus não queria mais um funcionário, Ele queria um filho. E o pai diz a ele, olha, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, afastado, longe, perdido. Ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele descobriu sobre arrependimento, sobre humilhação diante de Deus, sobre humildade, sobre pedir perdão ao Senhor, sobre conserto, sobre nova vida, sobre uma vida no Espírito e não na letra da lei ou na carne. Ele aprendeu muito nesse tempo. Ele estava morto e reviveu. Isso é motivo de alegria. E aquele filho mais velho, que estava tão perto, ele acabou ficando fora da festa. O Senhor Jesus estava falando isso justamente para os escribas e os fariseus. Eles representavam os filhos mais velhos, porque eles sempre tiveram a lei com eles. Sempre tiveram à disposição tudo que há no reino, porém não souberam usufruir. E viveram a lei apenas na aparência, no externo. E nunca encontraram a nova vida, o novo coração, a alegria do Espírito Santo, o prazer em Deus. Por isso, no final, na festa final, o reino de Deus lhes será tirado. Eles não vão participar, a não ser que se arrependam e recebam a verdadeira justiça, aquela que vem pela fé no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vou pedir aos irmãos para baixar as cabeças, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã, pela exposição da Tua Palavra, por podermos compreender mais um pouquinho da Tua Escritura. E em nome do Senhor Jesus, nos capacite, Pai, para aplicarmos a nossa vida, para Te servirmos, para sermos fiéis, para termos a Tua justiça em nós e uma atitude de gratidão e amor a Ti. É o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se há mais algum recado. Então, o pastor está dizendo que não há. Deus abençoe. E à noite a gente continua no culto da noite. Até mais então, irmãos. Um bom dia a todos. Eu tinha dito isso tudo na aula, mas vale a pena.